Ó Mãe Santíssima, intercedei por nós para que possamos bem compreender os ensinamentos de vosso Divino Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as explicações dos pais da Igreja. Ó Virgem Imaculada, ofereço-vos este trabalho e peço que abençoais aqueles que o ouvirem, e que seja para a maior honra e glória de Deus. Amém. Senhor onipotente, purificai o meu coração e os meus lábios. Vós, que purificastes os lábios do profeta Isaías com carvão em brasa, e dignai-vos, por tal modo, purificar-me com a vossa misericórdia, para que possa dignamente anunciar o vosso santo Evangelho. Por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor, abençoai-me. Que o Senhor resida no meu coração e nos meus lábios, para que anuncie digna e convenientemente o seu Evangelho. Amém. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. O Pai Nosso. Estando em certo lugar, orando, ao terminar, um de seus discípulos pediu-lhe: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou a seus discípulos. Respondeu-lhes: Quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação. O amigo importuno. Disse-lhes ainda: Quem dentre vós, se tiver um amigo e for procurá-lo no meio da noite, dizendo: Meu amigo, empresta-me 3 pães, porque chegou de viagem um dos meus amigos e nada tenho para lhe oferecer. E ele responder de dentro: Não me importunes, a porta já está fechada e meus filhos e eu estamos na cama. Não posso me levantar para dá-los a ti. Mesmo que não se levante para dá-los por ser amigo, levantar-se-á ao menos por causa da sua insistência, e lhe dará tudo aquilo que lhe precisa. Eficácia da oração. Jesus continuou dizendo: Também eu vos digo: Pedi e vos será dado, buscai e achareis, batei e vos será aberto. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, acha, e ao que bate, abrir-se-á. Quem de vós, sendo pai, se um filho pedir pão, dar-lhe-á uma pedra? Ou, se o filho lhe pedir um peixe, em vez do peixe, lhe dará uma serpente? Ou ainda, se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que o pedirem. Comentários dos Pais da Igreja. São Beda. Depois da história das irmãs, que representavam as 2 vidas da Igreja, não é em vão que o evangelista escreve que o Senhor orou e ensinou os discípulos a orar, porque, por um lado, a oração que ensinou contém em si o mistério de ambas as vidas e a perfeição dessas vidas. Por outro, não deve ser obtida por nossas forças, mas pela prece. Daí que esteja dito: estando em certo lugar orando. São Cirilo. Uma vez que Nosso Senhor possui a plenitude de todo bem, por que ora, se é pleno e não tem carência de coisa nenhuma? A isto respondemos que, em conformidade à sua encarnação, competia ao Senhor, dado que assim quis, cumprir as coisas humanas na hora conveniente. Se, portanto, comia e bebia, não parece inadequado que se servisse também da oração. Assim nos ensina a não sermos mornos neste dever, mas a persegui-lo com todo o nosso desvelo. Tito Bostrense. Os discípulos, vendo o novo modo de viver, pediram uma nova forma de orar, ainda que o Antigo Testamento contivesse muitas orações. Por isso segue: um de seus discípulos pediu-lhe: Senhor, ensina-nos a orar. Isto é, ensina-nos a orar para que não pequemos contra Deus, pedindo as coisas erradas no lugar das certas, ou, durante a oração, estando à presença de Deus da maneira que não convém. Orígenes. E este discípulo, ao pedir ao Senhor que lhe ensinasse a orar, acrescenta: como João ensinou a seus discípulos,
isto é, João, sobre quem nos ensinastes que entre os nascidos de mulher não surgiu ninguém maior. E uma vez que nos deste o preceito de buscar o que é eterno e grande, como haveremos de chegar ao conhecimento dessas coisas, a não ser que nos ensine tu, que és nosso Deus e Salvador? São Gregório de Nissa. Expõe, então, a doutrina da oração aos discípulos, que pedem com tanto engenho o conhecimento da oração. Assim mostra de que modo se deve implorar a Deus para ser ouvido. São Basílio. Ora, 2 são os modos de oração. Um é o de louvor, cheio de humildade. O outro é o do pedido, que é mais frouxo. Quando orares, portanto, não te lances primeiro a pedir, pois com isto incriminas o teu afeto. É como se suplicasses a Deus obrigado pelas necessidades. Quando te puseres a orar, abandona toda criatura visível e invisível, e começa pelo louvor daquele que criou todas as coisas. Por isso segue. Respondeu-lhes: quando orardes, dizei: Pai. Santo Agostinho. Esta primeira palavra, como é cheia de graça! Não ousavas levantar tua face ao céu, e de repente recebeste a graça de Cristo. De mau escravo foste feito bom filho. Portanto, não confies na tua própria operação, mas na graça de Cristo. Nisto não há arrogância, mas fé. Proclamar o bem que recebeste não é soberba, mas devoção. Logo, ergue os olhos ao Pai que te gerou no banho do batismo, que te remiu por meio de seu Filho. Chama-lhe Pai como filho que és dele, mas não reivindiques nada de particular a ti. Apenas de Cristo é que Deus é Pai em sentido particular. Para nós todos, Ele é o Pai comum. Deus gerou apenas a Ele, a nós Ele criou. E por isso, em Mateus está dito: Pai nosso, e em seguida se acrescenta, que estás nos céus. Naqueles céus, a saber, dos quais se disse: os céus publicam a glória de Deus. O céu é onde toda a culpa cessa, onde não há nenhuma ferida de morte. Teofilacto Diócrida. Não diz que estás nos céus porque esteja restrito a essa região, mas para erguer o ouvinte aos céus e separá-lo das coisas terrenas. São Gregório de Nissa. Observa, porém, quanta preparação é necessária para que possas tão audazmente dizer a Deus: Pai. Pois, se diriges teu olhar às coisas mundanas, ou se cobiçares a glória humana ou a sujeira do apetite sensível na hora de pronunciar as palavras desta oração, parece-me que ouço Deus dizer: Tu, que viveste a vida inteira na corrupção, quando chamas de Pai o autor da incorruptibilidade, polus com a feiura da tua voz o nome incorruptível. Aquele que mandou chamar o Pai não permitiu proferir mentiras. Ora, o princípio de todos os bens é glorificar o nome de Deus na nossa vida. Daí que acrescente: santificado seja o teu nome. Pois quem é tão bestial que, vendo a vida dos crentes, não glorifique o nome que tal vida invoca? Portanto, quem na oração diz: santificado seja o teu nome invocado em mim, pede isto: que eu me torne, escoltado por teus reforços, justo e abstinente de todo mal. São João Crisóstomo. Pois assim como quem vê a beleza do céu para e diz: glória a ti, Senhor, do mesmo modo faz quem vê a virtude de alguém, pois a virtude do homem glorifica a Deus muito mais que o céu. Santo Agostinho. Ou ainda, quer dizer, santificado seja o teu nome em nós, para que possa chegar até nós a santificação dele. Tito Bostrense. Ou ainda, santificado seja o teu nome, quer dizer, conhecida seja a tua santidade no mundo inteiro, e o mundo inteiro te louve como convém. Ora, aos retos fica bem glorificá-lo. Portanto, mandou orar pela correção do mundo inteiro. São Cirilo. Porque entre aqueles aos que a fé ainda não chegou, o nome de Deus segue sendo desprezado. Mas quando os raios da verdade luzirem sobre eles, confessarão que o Senhor é o Santo dos Santos. Tito Bostrense.
E porque o nome de Jesus é a glória de Deus Pai, o nome do Pai só será santificado quando Cristo for conhecido. Orígenes. Ou ainda, uma vez que os homens afastados do caminho atribuem o nome de Deus às plantas e às criações humanas e divinas, o nome de Deus ainda não foi santificado, isto é, ainda não foi separado das coisas de que deve ser separado. Convém, pois, que oremos para que o nome de Deus seja aplicado apenas ao verdadeiro Deus, com o que se conforma a passagem seguinte: venha o teu reino, isto é, venha o teu reino para destruir toda autoridade, todo poder, toda força e reino do mundo, bem como o pecado que reina em nossos corpos mortais. São Gregório de Nissa. Imploramos também para que o Senhor nos livre da corrupção e nos exima da morte. Ou, na opinião de alguns, venha o teu reino, quer dizer, venha sobre nós o teu Espírito Santo, para que nos purifique. Santo Agostinho. O reino de Deus vem no momento que alcançamos a sua graça. Ele mesmo, afinal, disse: o reino de Deus está no meio de vós. São Cirilo. Ou ainda, os que dizem estas palavras exprimem o desejo de ver o Salvador da humanidade outra vez a brilhar sobre o mundo. Ora, nosso Senhor mandou que na oração peçamos a vinda daquele tempo verdadeiramente terrível, para que saibamos que não devemos viver na indiferença ou na frouxidão, se não queremos que esse tempo prepare para nós as chamas e a vingança. Pelo contrário, devemos viver honestamente segundo a vontade dele, para que aquele tempo nos teça coroas. Daí que em Mateus siga assim: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. São João Crisóstomo. É como se dissesse: permite-nos, Senhor, imitar a vida celestial, a fim de que tudo o que queiras tu, o queiramos também nós. São Gregório de Nissa. Uma vez que o Senhor diz que depois da ressurreição há de vir uma vida humana semelhante à vida angélica, segue daí que a vida mundana esteja ordenada à vida que se espera para depois, de modo que, vivendo na carne, não vivamos carnalmente. Com isto, o verdadeiro médico da alma destrói a natureza da doença, e assim aqueles que foram ocupados pela enfermidade porque tinham se afastado da vontade divina, por meio da união da vontade divina, voltassem a ficar livres da doença. A saúde da alma, com efeito, é o cumprimento devido da vontade divina. Santo Agostinho. No evangelista Mateus, a oração do Senhor parece conter 7 pedidos. Já o evangelista Lucas encerrou na oração do Senhor não 7 pedidos, mas 5. E mesmo assim não entra em desacordo com Mateus, mas pela própria concisão nos ensina como aqueles 7 pedidos devem ser compreendidos. Pois bem, o nome de Deus é santificado no Espírito, o reino de Deus haverá de vir na ressurreição. Lucas, mostrando que o terceiro pedido é de certa forma uma repetição dos 2 anteriores, quis fazê-lo entender antes pela omissão. Em seguida, acrescenta os outros 3, e primeiro o do pão de cada dia, dizendo: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Em grego, o adjetivo que acompanha o pão é epiousion, isto é, supersubstancial. Este pão não é o que entra no corpo, mas o pão da vida eterna, que sustenta a substância da nossa alma. O latino chama de pão de cada dia, quotidianum, o que os gregos chamam de pão vindouro. Se é de cada dia esse pão, por que haverás de tomar uma vez por ano, como os gregos fazem no Oriente? Recebe todos os dias o que todos os dias te traz proveito. Vive de tal forma que mereças recebê-lo cada dia. Este pão é sinal da morte do Senhor e da remissão dos pecados. Quem tem chagas procura remédio. Ora, nós temos chagas, porque estamos sob o peso do pecado. O remédio é este sacramento descido do céu e digno de toda veneração. Se o recebes cada dia para ti é hoje, porque Cristo cada dia ressuscita para ti, e hoje é o tempo em que Cristo ressuscita. Tito Bostrense.
Ou ainda, o pão das almas é a virtude divina que traz consigo a futura vida eterna, assim como o pão que sai da terra conserva a vida temporal. Ora, ao chamá-lo de pão de cada dia, refere-se ao pão vindouro e futuro, este pão que pedimos a Deus que nos dê hoje mesmo, querendo sentir em antecipação um certo princípio e sabor seu, sempre que o Espírito que habita em nós pratica a virtude que supera toda a virtude humana, como a castidade, a humildade, etc. São Cirilo. Pensam alguns que não convém aos santos pedir de Deus bens corpóreos e por isso explicam esta oração em sentido espiritual. Eu, da minha parte, concedo que os santos devem empregar o melhor das suas forças para obter os dons espirituais. Não podemos esquecer, no entanto, que não há transgressão nenhuma que também peçam, conforme o ensinamento do Senhor, o pão comum. Ao mandar, afinal, que busquem o pão, isto é, o alimento de cada dia, parece que não lhes concede possuir coisa nenhuma, mas apenas praticar a honesta pobreza. Com efeito, não é dos abastados pedir pão, mas dos oprimidos pela indigência. São Basílio. É como se dissesse, a busca do pão cotidiano, que concorre para o sustento da vida diária, não a confies a ti mesmo, antes recorre a Deus para obtê-lo, expondo-lhe a necessidade da tua natureza. São João Crisóstomo. Deve-se pedir a Deus as coisas necessárias para a vida, não a diversidade de alimentos, os vinhos perfumados e tudo o mais que deleita a garganta, sobrecarrega o estômago e perturba a mente, mas sim o pão, que pode sustentar a substância do corpo, e mesmo assim apenas o suficiente para o dia de hoje, sem que pensemos no amanhã. Assim, de todos os pedidos, este é o único em que pedimos um bem sensível, para que não fiquemos presos às coisas presentes. São Gregório de Nissa. Depois de ensinar-nos a obter confiança pela prática das boas obras, em seguida nos ensina a implorar pela remissão das nossas culpas, pois segue: perdoa-nos os nossos pecados. Tito Bostrense. Como ninguém no mundo está sem pecado, a adição deste pedido era necessária para que os nossos pecados não nos impedissem de participar dos sagrados mistérios, uma vez, afinal, que estamos obrigados a exibir uma santidade perfeita a Cristo, que nos fez morada do Espírito Santo, haveremos de ser reprovados se não lhes conservarmos a pureza do templo. Ora, este defeito é remediado pela bondade de Deus, que poupa à fragilidade humana a punição dos nossos pecados. E isto o justo Deus, com toda a justiça, faz por nós quando nós absolvemos os nossos devedores, isto é, os que nos fizeram mal e não satisfazem suas dívidas. Daí que se acrescente, pois também nós perdoamos aos nossos devedores. São Cirilo. Nosso Senhor quer, por assim dizer, que Deus se torne imitador da paciência que os homens praticam, e que a bondade que tem oferecido a seus colegas de servidão peçam-na a Deus na mesma medida. A Deus que recompensa com justiça e sabe ter misericórdia de todos. São João Crisóstomo. Uma vez avisados dessas coisas, devemos agradecer aos nossos devedores, porque se tornam para nós, se formos sábios, a maior causa de perdão. Oferecendo-lhes pouco, recebemos muito, pois também nós contraímos enormes dívidas com o Senhor, e se Ele quisesse exigir de nós a menor parte delas, já teríamos perecido. Santo Agostinho. A dívida o que é, senão um pecado? Logo, se não tivesses tomado dinheiro emprestado, não deverias nada, mas tomaste, e por isso é que se imputa o pecado. Recebeste um dinheiro que te fez nascer rico, criado à imagem e semelhança de Deus, mas perdeste o que tinhas. Assim, procurando vingar o teu orgulho, perdeste o dinheiro da humildade. Contraíste uma dívida com o diabo que não era necessária, e o inimigo retinha a tua caução. O Senhor, porém, a crucificou e com seu sangue derramado a cancelou. Ora, o Senhor, que tolheu o pecado e pagou as nossas dívidas, é capaz de guardar-nos contra as ciladas do diabo.
que costuma ser o autor do nosso pecado. Daí que siga, e não nos deixes cair na tentação, isto é, a tentação que não somos capazes de sustentar, pois, como um atleta, nosso Senhor quer a tentação que a condição humana pode suportar. Tito Bostrense. Não é possível, de fato, não ser tentado pelo diabo, mas a Deus rogamos isto, que ele não nos abandone às tentações. Ora, as coisas que acontecem com permissão divina, as Escrituras às vezes dizem que é Deus que as fez. E é neste sentido que Deus, a não ser que impeça o fortalecimento de uma tentação que está acima de nossas capacidades, nos induz em tentação. São Máximo. Ou ainda, o Senhor nos manda pedir a Deus que não nos deixe cair em tentação, isto é, que não nos permita experimentar tentações voluptuosas e voluntárias. Tiago, por sua vez, ensina que os que lutam pela verdade não se deixam afrouxar diante das tentações involuntárias e causadoras de sofrimento, dizendo: Meus irmãos, tende por motivo da maior alegria toda espécie de tribulações que vos afligem. São Basílio. De toda forma, não convém que na oração peçamos a Deus castigos corporais. Nosso Senhor mandou universalmente que orássemos, não que sofrêssemos tentação, mas, no momento em que alguém já a sofre, cumpre que peça a Deus a virtude de suportá-la, para que se realize em nós o que diz São Mateus: aquele que perseverar até o fim será salvo. Santo Agostinho. Porém, o pedido que Mateus coloca na última posição, mas livra-nos do mal, Lucas não registra, a fim de que entendamos que esse pedido faz parte do anterior, que fala da tentação. É por isso que Mateus diz mais livra e não e livra, mostrando assim que são ambos um só pedido, não isso, mas aquilo. Deste modo, todo mundo deve saber que fica livre do mal na medida mesma em que não é induzido em tentação. Todos pedem para serem livrados do mal, isto é, do inimigo e do pecado. Mas quem se entrega nas mãos de Deus não teme o diabo. Pois, se Deus é por nós, quem será contra nós? São Cirilo. O Salvador, a pedido dos apóstolos, ensinara acima como convém orar. Poderia-se dar, porém, que alguém, havendo recebido este salvífico ensinamento, proferisse suas preces na forma transmitida, mas com desleixo e frouxidão, e em seguida, como não fosse atendido na primeira ou segunda oração, desistisse inteiramente de orar. Portanto, para não passarmos por isso, revela, por meio de parábola, que a pusilanimidade nas orações é danosa. Utilíssimo, pelo contrário, é ter paciência nelas. Daí que esteja dito: disse-lhes ainda: quem dentre vós se tiver um amigo? Teofilacto Diócrida. Este amigo é Deus, que ama a todos e quer a salvação de todos. Santo Ambrósio. E quem é mais amigo nosso do que quem entrega por nós o seu corpo? O Senhor nos dá aqui outro preceito, que em todos os momentos, não apenas durante o dia, mas também durante a noite, ofereçamos nossa oração, pois segue: e for procurá-lo no meio da noite. Do mesmo modo como pediu Davi quando disse: à meia-noite levantei-me para te louvar. Não temeu despertar do sono aquele que sabia estar sempre desperto, pois se aquele homem tão santo e ocupado com as necessidades do seu reino dizia louvores ao Senhor 7 vezes ao dia, que devemos fazer nós, que tanto mais precisamos rogar-lhe quanto com mais frequência pecamos por fragilidade da nossa carne e da nossa mente? Levando em consideração ainda que, amando o Senhor teu Deus, mereces não só por ti, mas por muitos. Pois segue dizendo: meu amigo, empresta-me 3 pães, porque chegou de viagem um dos meus amigos e nada tenho para lhe oferecer. Santo Agostinho. E que é esse pão senão o alimento do mistério celestial? É possível, afinal, que alguém ouça a pergunta de um amigo, mas não a possa responder, e então reconheça que não possui no momento o que está obrigado a dar. Assim, um amigo vem até ti do caminho deste século,
em que todos passam como estrangeiros e ninguém permanece como proprietário. Pelo contrário, a todo homem é dito: passa, dá lugar a quem vem. Ou ainda, vem até ti algum amigo teu cansado do mau caminho, isto é, da má vida. Este amigo andou muito e não encontrou a verdade, que caso ele ouvisse e compreendesse, se tornaria bem-aventurado. Vem até ti como a um cristão dizendo: ensina-me, e te faz uma pergunta cuja resposta, pela simplicidade da tua fé, tu não sabes. Então, vês-te incapaz de restabelecer um esfomeado, e ficas obrigados a buscar a resposta nos livros do Senhor. Talvez o que ele perguntou esteja respondido no livro, mas de modo obscuro. Não podes dirigir tuas dúvidas ao próprio Paulo, ao próprio Pedro ou algum dos profetas, pois a família já descansa toda com seu Senhor. A ignorância deste século é forte, é o que significa a meia-noite. Mas, oprimido pela fome, teu amigo persiste, e não lhe basta a fé simples. Por acaso haveremos de abandoná-lo? Vai até o Senhor, com quem a família toda descansa, e bate com tuas orações à sua porta, e ele responder de dentro: não me importunes. Se ele tarda em dar, é porque quer, com a delonga, aumentar o teu desejo, a fim de que o presente não perca o valor caso seja dado depressa. São Basílio, ou talvez Protélio, para redobrar a tua assiduidade e a frequência das tuas orações, a fim de que reconheças que tipo de coisa é um dom de Deus e guardes o que receberes. Quem adquire algo com muito trabalho não poupa esforços na sua conservação para não inutilizar todo o seu trabalho caso perca. Comentário de São Tomás de Aquino em forma de glosa. O Senhor não nos tira a permissão de obter o que pedimos, mas antes atiça com mais violência o desejo de orar, mostrando-nos a dificuldade de alcançá-lo, daí que siga: a porta já está fechada. Santo Ambrósio. Esta é a porta que também Paulo pede que lhe seja aberta, suplicando que não apenas por suas orações, mas também pelo auxílio das orações do povo se lhe abra esta porta para anunciar o mistério de Cristo. E talvez seja esta a mesma porta que João viu aberta, a quem foi dito: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que devem acontecer depois destas. Santo Agostinho. Está aqui representado o tempo em que se experimentará a fome da palavra, quando a inteligência se fecha e aqueles que pregaram por toda a terra, fortalecendo a sabedoria apostólica como pão, já estão no repouso secreto com o Senhor. E este é o significado do que se acrescenta: e meus filhos e eu estamos na cama. São Gregório de Nissa. Muito oportunamente chama de meninos, filhos na tradução, os que pelas armas da justiça conquistaram a impassibilidade, e assim ensina que o bem que adquirimos pelo nosso esforço estivera já desde o início guardado em nossa natureza, pois depois que o homem, renunciando pela razão à carne, derrota pela prática da vida virtuosa a paixão, então se torna como um menino insensível frente às paixões. E meus filhos e eu estamos na cama, entendemos o descanso dos salvos. Comentário de São Tomás de Aquino em forma de glosa. E por causa do que disse, acrescenta: não posso me levantar para dá-los a ti, o que deve ser entendido em referência à dificuldade de obter o dom. Santo Agostinho. Ou ainda, esta cena em que se vai até um amigo à meia-noite para pedir 3 pães emprestados foi colocada à semelhança da situação em que alguém, encontrando-se no meio de uma tribulação, roga a Deus para que lhe conceda o entendimento da Trindade, pelo qual possa aliviar os trabalhos da presente vida. A angústia dessa tribulação é a meia-noite, em que o homem se vê obrigado a rogar constância. Nos 3 pães está representada também a unidade da substância da Trindade. No amigo que vem de viagem, vemos o apetite do homem, que deve sujeitar-se à razão, mas andava sujeito aos costumes do tempo, chamados aqui de viagem, porque no mundo tudo passa. Uma vez que o homem se converte a Deus, também seu apetite se afasta dos costumes do mundo,
Mas, se enquanto isto a alegria da doutrina espiritual, que proclama a trindade do Criador, não lhe consola a alma, o homem experimenta grandes angústias sob o peso da mortal desventura, visto que, por um lado, lhe é prescrita a abstinência dos deleites exteriores, e, por outro, não lhe é dado internamente o consolo da alegria da doutrina espiritual. Não obstante, por meio da oração, o desejoso alcança a receber de Deus o entendimento, ainda que não haja por perto homem que lhe ensine a sabedoria. Pois segue: digo-vos, mesmo que não se levante para dá-los por ser amigo, levantar-se-á ao menos por causa da sua insistência, e lhe dará tudo aquilo que precisa. A comparação é do menor para o maior. Se afinal o amigo humano se levanta da cama e lhe dá o que pede, impelido não pela amizade, mas pela chateação, quanto mais não lhe o dará Deus, que sem enfado nenhum presenteia com a maior liberalidade o que se lhe pede. Quando alcançares os 3 pães, isto é, a refeição e o entendimento da Trindade, terás um meio de viver e um meio de alimentar os outros. Não temas e não cesses, pois aquele pão jamais cessará, mas a tua indigência sim. Aprende e ensina, vive e alimenta. Teofilacto Diócrida. Ou ainda, a meia-noite é o fim da vida em que muitos chegam a Deus. O amigo é o anjo que recebe a alma. Ou talvez a meia-noite é o abismo das tentações, de onde o homem que ali se encontra pede a Deus 3 pães, isto é, o socorro da tripla necessidade do corpo, da alma e do espírito, que nos põe em perigo das tentações. O amigo que vem de viagem é o próprio Deus, que nas tentações nos põe à prova, e não tem o que lhe sirva quem é prostrado pelas tentações. E quando diz que a porta está agora fechada, devemos entender que nos ensina a estar preparados antes das tentações, pois, depois que caímos na tentação, a porta da preparação se fecha, e se nos encontramos despreparados, a menos que Deus nos ajude, perigamos. Santo Agostinho. Depois da parábola, o Senhor acrescenta uma exortação incentivando-nos a buscar, pedir, bater sem hesitação, até recebermos o que pedimos. Daí que diga: também eu vos digo, pedi e vos será dado. São Cirilo. Suas palavras iniciais, também eu vos digo, têm o valor de juramento. Deus, com efeito, não mente. Ora, toda vez que ele afirma algo com juramento aos ouvintes, mostra como é indesculpável a pequenez da nossa fé. São João Crisóstomo. Nosso Senhor, ao incentivar-nos a pedir o que nos recomenda, é a oração. Ao incentivar-nos a buscar, dizendo, buscai e encontrareis, recomenda-nos a aplicação e o desvelo, pois tudo que se busca requer enorme cuidado e, sobretudo, nas coisas de Deus. Muitos são os obstáculos que obstruem a nossa inteligência. O desvelo que empregamos ao procurar o ouro que perdemos, empreguemo-lo para buscar a Deus. Nosso Senhor mostra também que, ainda que não abra a porta de imediato, deve insistir-se, daí que crescente, batei e vos será aberto. Pois, se insistires na tua busca, sem dúvida encontrarás, e se a porta está fechada, é para te fazer bater. Se o Senhor da casa não te dá logo o que pedes, é para que peças com maior instância. Expositor grego. Ao dizer batei, talvez instrua a combinar o pedido com as obras, pois se bate com a mão, e a mão é símbolo da boa obra. Ou quem sabe, é possível distinguir de outra forma esses 3 imperativos. O início da virtude, afinal, é pedir que se dê a conhecer o caminho da verdade. O segundo grau é buscar como se deve percorrer este caminho. O terceiro consiste em, alcançada a virtude, bater a porta a fim de entrar no espaçoso conhecimento da verdade. Isto tudo é adquirido pela oração. Ou ainda, pedir é o mesmo que orar, buscar é o mesmo que fazer boas obras condignas da oração, bater é insistir na oração e não abandonar. Santo Agostinho. O Senhor não nos exortaria tanto a pedir se também não quisesse dar. Envergonha-se a humana preguiça. Quer mais ele dar do que nós receber. Santo Ambrósio.
Quem promete algo deve dar esperança de cumprir o prometido, para que os seus mandamentos haja obediência, e nas suas promessas confiança, e por isso acrescenta: pois todo o que pede, recebe, o que busca, acha, e ao que bate, abrir-se-á. Orígenes. Perguntará alguém como é possível que as orações de alguns não sejam atendidas. A isto deve-se responder que todo mundo que sai à busca pelo reto caminho, sem descuidar nenhuma das coisas que contribuem à obtenção dos pedidos, receberá com toda certeza aquilo por que orou. Já quem se afasta do propósito da justa oração e assim não pede como convém, na verdade, não pede coisa nenhuma, de modo que, ainda que não receba nada, mesmo assim não ficam falseadas as palavras do Salvador. Afinal, quando o professor diz: todo aquele que vier até mim alcançará a maestria das disciplinas, entendemos que devemos aproximar-nos realmente do professor, isto é, dedicar-nos com fervor e diligência a seus ensinamentos. Daí que Tiago diga: pedis e não recebeis, porque pedis mal, com o fim de satisfazer as vossas paixões. Mas dirá alguém: como então alguns rogam pela obtenção do conhecimento de Deus e pela recuperação das virtudes, mas nada obtêm? A este deve-se responder que não pediram estes bens pelo que são, mas pela estima que pretendem alcançar com eles. São Basílio. Quem pelo torpor se abandona a seus desejos e se entrega como traidor de si mesmo às mãos dos inimigos, a este Deus nem ajuda nem atende, porque pelo pecado se tornou um estranho para Deus. Convém, portanto, oferecer tudo o que depende de nós e clamar a Deus por seu auxílio. Deve-se implorar pelos reforços divinos, não frouxamente, nem com a mente a vagar de um lado para outro. Pois quem for assim, não apenas não conseguirá o que pede, como ainda irritará o seu senhor. Quem, afinal, parado diante de um príncipe, por medo da punição, não mantém fixado tanto o olho interior quanto o exterior? Quanto mais, portanto, diante de Deus, não devemos estar atentos e cheios de temor. Mas, se a tal ponto o pecado te enfraqueceu que não consegues fixar a tua atenção enquanto oras, obriga-te, na medida das tuas forças, a dirigir teu entendimento a Deus quando estás diante dele, e Deus perdoará, porque não é por desleixo e sim por fraqueza que não consegues te manter diante dele como cumpre. Quando assim te forçares a ti mesmo, não te retires enquanto não fores atendido. É por isto que às vezes pedes e não recebes, porque pediste mal, ou sem fé, ou levianamente, ou o que não te convinha, ou porque desististes antes de alcançar. Pois bem, muito a miúde, alguns chegam a nós dizendo: por que oramos? Por acaso ignora Deus do que temos necessidade? Não ignora, é claro, e dá-nos todos os bens espirituais com maior abundância e antes do que os pedimos. Mas, quanto às obras de virtude e ao reino dos céus, é necessário que antes de mais nada os desejemos, e que, desejando, os busquemos, oferecendo com fé e paciência tudo o que depende dos nossos próprios esforços, sem que a nossa consciência nos possa acusar de falta alguma. Santo Ambrósio. Logo, este preceito de orar com frequência dá-nos a esperança de alcançar o pedido. O Senhor obtém a persuasão primeiro com o preceito, em seguida com o exemplo que ele nos dá dizendo: quem de vós, sendo pai, se um filho pedir pão, dar-lhe-á uma pedra? São Cirilo. Nisto, o Salvador nos instrui sobre algo necessário, pois com muita frequência lançamo-nos sem reflexão nenhuma pelo ímpeto da volúpia em desejos perniciosos. Quando, porém, pedimos algo assim a Deus, de modo algum o obteremos, e para mostrar isso, nosso Senhor toma da vida cotidiana um exemplo patente. Quando um filho que teu te pede pão, de bom grado lhe ofereces, porque pede uma comida oportuna. Quando, porém, por defeito do juízo, pede uma pedra para comer, não lhe dás, mas antes o afasta desse desejo nocivo, de modo que a passagem deve ser lida assim: se um filho pedir pão, coisa essa que o pai não negará, quem entre vós lhe dará uma pedra, isto é, se o filho pedir uma pedra?
deve-se entender da mesma maneira quando fala da serpente e do peixe. Ou, se o filho lhe pedir um peixe, em vez do peixe lhe dará uma serpente? E do mesmo modo, a passagem do ovo e do escorpião. Ou ainda, se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Orígenes. Presta atenção, se o pão é o alimento da alma na cognição, sem o qual não é possível ser salvo, ele é, por exemplo, o claro entendimento de como se deve levar a vida. O peixe, por sua vez, é o amor à disciplina, por exemplo, o conhecimento da constituição do mundo, da operação dos elementos e todo o resto que a sabedoria ensina. Por isso, Deus não oferece nem no lugar do pão a pedra, que o diabo propôs a Cristo comer, nem no lugar do peixe a serpente, que os etíopes comem porque são indignos de comer os peixes, nem de modo semelhante, coisas intragáveis e nocivas no lugar de nutritivas e úteis, o que está representado no ovo e no escorpião. Santo Agostinho. Ou ainda, por pão entende-se a caridade, o bem mais desejável e a tal ponto necessário que sem ele o resto não é nada, assim como a mesa sem pão é indigente. A caridade opõe-se à dureza de coração, que Nosso Senhor comparou à pedra. Por peixe entende-se a fé nas coisas invisíveis, quer por causa da água do batismo, quer porque o peixe é apanhado das profundezas invisíveis. Ademais, é correta a comparação com o peixe porque, mesmo agitada entre as ondas deste mundo, a fé não se despedaça. A isto Nosso Senhor opõe a serpente por causa do seu veneno enganoso, que ela inoculou no primeiro homem, aconselhando-o ao mal. Por ovo entende-se a esperança. É que o ovo é um filhote inacabado, mas que se espera chegue à sua forma final com a devida incubação. A ele, Nosso Senhor opôs o escorpião, que na ponta do rabo leva um ferrão de temível veneno. Assim, o contrário da esperança é olhar para trás, uma vez que a esperança das coisas futuras se dirige ao que está à sua frente. Quanta coisa não te fala o mundo, quanto ruído não faz às tuas costas para te fazer olhar para trás. Ó mundo imundo, por que murmuras? Por que tentas desviar-nos do caminho? Se moribundo que és, queres reter-nos, o que não farias se tivesse mais dias pela frente? Quem não enganarias caso fosses doces, se, sendo amargo, nos engodas com falsos alimentos? São Cirilo. Terminada a parábola, Nosso Senhor conclui assim: Ora, se vós que sois maus, isto é, se vós, possuindo uma mente suscetível ao mal, não constante e fixa no bem como Deus, etc. São Beda. Ou ainda, chama de maus os amantes deste século, que dão as coisas que, segundo seu entendimento, julgam boas, e que, de fato, são boas em sua natureza e úteis para esta frágil vida. Daí que crescente, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos. Também os apóstolos, que pela graça de sua eleição haviam superado a bondade da raça humana, com respeito à bondade celestial, são ditos maus, porque nada é bom por si mesmo, senão apenas a deidade. Já as palavras que seguem, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que o pedirem, no lugar das quais Mateus disse, vosso Pai Celeste dará coisas boas aos que lhes pedirem, mostram que o Espírito Santo é a plenitude dos dons de Deus, porque todas as vantagens que são recebidas pela graça dos dons de Deus manam desta fonte. Santo Atanásio. Se o Espírito Santo não fosse da substância de Deus, que é o único bom, de modo algum seria chamado de bom, uma vez que o próprio Senhor recusou ser chamado de bom na medida em que se fez homem. Santo Agostinho. Portanto, ó avaro, o que buscas? Ou se pedes outra coisa, que é que pode te satisfazer se nem Deus te satisfaz? Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Áurea. Muito obrigado por ficarem até aqui, que Nossa Senhora derrame suas graças sobre nós e até amanhã.